O nosso próximo palestrante, ele vai discutir ações coletivas e a força da união regional para proteger o erário e garantir a autonomia dos municípios. Com a palavra, o presidente da PN, Fred Guidoni, vem. Obrigado, Raquel. Pessoal, vou fazer uma fala bem rápida para anteceder o nosso break do almoço. Depois nós vamos voltar com o Gustavo Reis, nosso vice-presidente da associação, ex-prefeito de Jaguariúna, ex-presidente da região metropolitana de Campinas. Vamos voltar com a Priscila Kaiser, trazendo um pouquinho mais dessa experiência de Brasília na reforma tributária. Nós vamos ter a Marli à tarde falando das emendas, captação de recursos, ou seja, tem temas fundamentais e importantes também na parte da tarde pós-almoço. Mas eu sou obrigado a fazer essa paradinha aqui para chamar a atenção de vocês, porque é um momento que eu puxo a orelha do gestor público de maneira objetiva. Nós vamos falar um pouquinho, se o pessoal colocar na tela aqui, do que está acontecendo com a gestão pública municipal que as pessoas não veem. E por que elas não veem? Porque acontece distante da realidade do prefeito dentro do gabinete dele ou na cidade dele. Acontece lá em Brasília, sem ele ver, com a aprovação de leis específicas que mudam a realidade das cidades. E a gente vai trazer um pouquinho disso para vocês aqui, para vocês entenderem qual é a importância de uma associação municipalista como a APM, que apoiou diretamente a reforma tributária, como a Confederação Nacional dos Municípios, que é presidida pelo nosso líder municipalista, o Paulo Zilkowski, que está lá em Brasília hoje, porque está tendo a sanção do PL 108, que é a parte administrativa da reforma tributária. A gente vai falar um pouquinho disso, mas eu quero chamar a atenção para os impactos daquilo que Brasília faz na vida do prefeito no dia a dia. E aí nós vamos falar dos mais de 200 pisos que estão lá para votar no Congresso Nacional, que vão trazer grandes problemas ou graves problemas para as contas públicas. Nós vamos falar um pouquinho da isenção do imposto de renda que afeta a arrecadação municipal sem compensação daquilo que os prefeitos vão deixar de arrecadar. E aqui nós não vamos fazer nenhuma alusão a partido político ou a ideologia política. A gente aqui é suprapartidário. Nós temos na associação prefeitos de todas as matizes políticas. O que a gente defende é o municipalismo. O que a gente defende é que os municípios tenham recursos e capacidade orçamentária suficiente para prestar serviços públicos de qualidade. E essas pautas municipalistas que nós, enquanto associação e confederação, defendemos lá em Brasília, pode passar, por favor? Você pode ir passando ou eu passo aqui? Tá bom. Nós temos lá uma série de pautas que a gente chama de pautas bombas. O que são essas pautas bombas, prefeitos? O que acontece lá em Brasília? Pode colocar, por favor. Olha só, impacto para os municípios das pautas bombas, receitas perdidas em votações recentes no Congresso Nacional. E a gente está trazendo alguns exemplos. O PL 765 de 2015, que é pisos dos médicos e dentistas. Ninguém é contra ter profissional bem remunerado em qualquer área da atuação, quer seja da vida privada ou da vida pública. O que a gente é contra é Brasília aprovar isso, trazer mais de 1 bilhão de despesas reais para os municípios, sem dizer de onde sai o dinheiro. Lembrando que o ano passado, Itamar, nós fizemos uma grande aprovação no Congresso de legislações constitucionalistas, que aprovaram que o governo federal não pode criar programas ou majorar programas sem dizer de onde sai o dinheiro, de onde ele complementa essa operação. Pode passar, que nós vamos dando os exemplos aqui. Pisos de profissionais da educação básica, mais 2 bilhões de despesa para São Paulo. Vamos para o próximo. Aposentadoria especial de agentes comunitários com cálculo atuarial, integralidade e aposentadoria especial. A gente não vê isso na Constituição desde 88. Estão aprovando aí mais 11 bilhões de despesas e o agente comunitário de endemias mais 7 bilhões de despesas. Gente, tudo isso vai impactar os orçamentos das prefeituras a partir da aprovação nesse ano e no ano que vem, porque os prefeitos vão ter que tirar dinheiro da sua fonte 1, das suas receitas próprias, para poder fechar essas contas, porque a gente sabe que a grande deficiência do governo federal, pode passar,
é trazer a complementação para esses recursos. Então tem lá, ó, piso de gari, 763 milhões a mais para os municípios de São Paulo. Adicional de insalubridade para todos os servidores da educação, mais 3 bilhões de despesa para os municípios de São Paulo. Esse aqui é o número grosso, é o número que impacta o Estado. Mas lembra que a tua prefeitura está aqui dentro. Os 645 municípios do nosso Estado são impactados aqui. Pode passar. E aqui nós temos uma tabelinha que a gente fez para vocês, com a orientação da Confederação Nacional de Municípios e os técnicos da Confederação. A Priscila, que é da Confederação, sabe muito bem disso, chefiada pelo nosso líder Paulo. A brincadeira da projeção de cada uma dessas legislações por estado da nação e o quanto vai custar para os municípios essa conta dessas pautas bombas. Ô Fred, e por que você está falando isso? Por um motivo simples, nós precisamos mobilizar. São Paulo tem força política, mas mobiliza pouco. Eu estava falando com o Jimenez aqui no começo do nosso evento, logo pela manhã, ele disse, Fred, nós precisamos ir a Brasília fazer alguma coisa, e a gente vai. Mas é impressionante como São Paulo, muitas vezes, Nogueira, vai sozinho. O prefeito pega a sua pastinha e vai lá bater na porta do deputado atrás da emenda que não resolve esse problema estruturante da gestão pública. E ele vai só, ele não vai coletivamente. Que força tem um prefeito para mudar essa realidade? A despeito do que acontece em outros estados. Aqui estou chamando a atenção como ex-prefeito, já que o Nogueira falou que é a melhor fase que tem, porque você anda na rua, o pessoal bate nas tuas costas e diz, no seu tempo que era bom. E é verdade, mas como ex-prefeito eu também senti essa mesma dor. Só que se nós não nos unirmos em associação, no coletivo, para ir em Brasília lutar, nós vamos ser derrotados. E agora é um momento importante da eleição dos deputados, estaduais e federais, dos senadores da República, dos governadores e presidente. É a hora que a gente tem a nossa força política da base para mudar essa realidade. Porque se tudo isso daqui for aprovado, São Paulo vai ser impactado em mais de 22 bilhões de reais de despesas que os senhores e as senhoras vão pagar dentro do mandato de vocês. Nós já não temos dinheiro para fazer frente a tanta obrigação. Tudo é municipalizado. Os programas, pode passar, por favor, os programas, eles não avançam na mesma proporção financeira que a gente quer que avance. E a conta fica para a gente pagar, Raquel. O que é que nós vamos fazer? Nós temos que mobilizar São Paulo. São Paulo tem a força política, como eu dizia, para chegar lá em Brasília, unificado, independente de matiz política, para lutar pelos municípios. E é isso que a associação faz. Agora, olha que interessante. Quando eu era prefeito, Nogueira, o pessoal falava assim para mim, você é membro da Associação Paulista de Municípios? Eu dizia, pois é claro, a associação luta por todos nós. Ah, eu não sou. Por quê? Porque eu não vejo vantagem. Vou contar uma história para vocês. Não dá para usar a piscina do clube sem ser sócio. Nem pagando o day use, porque depois você não usa no dia seguinte. Não tem como prefeitos e prefeitas do nosso estado ficarem de fora da luta coletiva. É fundamental, vamos passar, que todo mundo entenda essa realidade. Isso aqui, olha lá na Câmara o que está rolando. Vamos lá, vou dando os exemplos rápidos. O nosso secretário, o ministro Kassab, está chegando aí, e logo, logo ele vai fazer uma fala municipalista para todos vocês. Comissão especial, aposentadoria de ACS e agente comunitário de saúde. Pode seguir rapidinho. Aposentadoria dos agentes comunitários, pode seguir. Tudo para votar. Jornada de 30 horas para os agentes comunitários, pode seguir. Isso está tudo disponível no nosso site, tá, pessoal? Adicional de salubridade para a educação, pode passar. Piso de profissionais da educação, pode passar. Piso de limpeza urbana, pode passar. Piso de médicos e dentistas, pode passar. Pisos de garis, pode passar. Pisos dos médicos, aí está tudo para votar nas câmaras temáticas. São mais de 200 pisos que estão em lei para votação em Brasília. Vou repetir, são mais de 200. Vocês já fizeram essa conta? É um absurdo. Jimenez está assim, ó, não acredito. Acredite, é verdade. Isso aqui, gente, no dia a dia a gente não vê. Sabe quem está lá em Brasília, todo dia no Congresso lutando? São as associações municipalistas, é a Confederação Nacional, é a APM que está brigando por vocês. E aí, quando vem 1% de FPM a mais, 0,5% de FPM a mais, que representa 10 bilhões, 9 bilhões a mais, o prefeito muitas vezes não sabe de onde veio.
Sabe de onde veio? Veio das mobilizações da luta municipalista que a gente faz, com todo mundo indo lá em Brasília na marcha e lutando para que isso aconteça, sensibilizando deputados federais para que votem leis que sejam prioritárias para a gestão pública local e não só para fazer bonito com o chapéu alheio, que é o que está acontecendo nessa virada de ano de 25 para 26, onde diversas leis foram aprovadas e vão prejudicar os cofres públicos municipais. Pode passar. Pode passar piso de saúde, pode passar SOFPM. Mesma coisa no Senado, tá, pessoal? Não é só na Câmara. Passa lá. Todo esse material está disponível para todo mundo no site da associação, para que vocês possam consultar lei por lei, piso por piso, cada uma dessas ações que a gente está defendendo aqui lá em Brasília. Vamos lá, pode passar. Vamos lá, Senado, aposentadoria especial, a mesma coisa lá dos pisos, tributação das bets. Perdemos, tá? Já foi votado. As bets estão aí faturando bilhões e bilhões de reais. Pessoal jogando nas bets, gastando dinheiro no tigrinho, pedindo empréstimo consignado. E a prefeitura pagando, é verdade, a prefeitura pagando essa conta. E nós ficamos sem nem R$1 dessa tributação das bets para os municípios. Ficou tudo concentrado na União. 0 das bets vai ser repassado como imposto para os municípios. Perdemos essa luta, a lei já está aprovada. Próximo assunto. Piso de enfermagem, todo mundo conhece, pode passar. Reforma tributária, foi tão falada aqui, o Rodrigo falou, o Gustavo vai falar, a Priscila vai falar, a importância do que está acontecendo nesse momento de transição, e agora o 108 foi aprovado lá. E por que você está falando isso? Eu vou dizer para vocês, vocês sabem aonde tudo vai acontecer na reforma tributária, quem vai gerir tudo isso, quem vai brigar pelos assuntos do município? É o Comitê Gestor, Rodrigo Espada, que é formado por 54 membros no Brasil. 54 pessoas no Brasil inteiro, mais os seus suplentes, vão disciplinar tudo o que vai acontecer com mais de R$1 trilhão de arrecadação. E nós, municípios, vamos ter quem de representante lá? Muito bem, o 108 disciplina e a Confederação Nacional dos Municípios vai indicar 14 membros desse comitê. Então, são 27 representantes dos estados, está resolvido, cada estado já indicou o seu, e 27 membros para representar os 5.569 municípios do país. Nós, da Confederação, vamos indicar 14. Veja a importância da representatividade